Então, no nosso livro, agora na página 67, a primeira viagem missionária de Paulo. Bom, então, mantenha aberta aí a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Lembrando que Paulo ficou cerca de 7 anos lá em Tarso, que é da região da atual Turquia. Nós não temos informação se ele pregou lá nesse período, provavelmente sim, porque todos os exemplos que teve, tanto na Síria e depois em Jerusalém, antes dele fugir, depois ele foge para Tarso. Tanto na Síria quanto em Jerusalém, ele estava envolvido com debate, com pregação. Quando ele vai para Tarso, certamente ele vai encontrar os seus familiares. E depois nós veremos que na carta aos Romanos, por exemplo, ele escreve falando da conversão de familiares seus que tinham aceitado Jesus como Salvador. Então, muito provavelmente, ele ganhou esses familiares nesses 7 anos, mais ou menos, 6 anos que ele teve lá em Tarso, depois que ele fugiu de Jerusalém. Ok? Bom, no nosso livro, ele começa exatamente lendo o capítulo 13, versículo 1, que diz, olha, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esse Manaém é que diz a história, existe história até dele, vamos dizer, comentando trechos da profecia do Antigo Testamento para Herodes, e ele teria dito até que Herodes seria, vamos dizer, rei de Israel em algum momento. A história fala sobre isso. Bom, ele acabou aceitando Jesus como Salvador e está aqui junto com Paulo. Então é interessante que Antioquia ela se torna um centro de estudo da Bíblia. Podemos dizer que é o primeiro centro de estudo da Bíblia. Porque Jerusalém, onde estava o Tiago, irmão de Jesus, né, pastoreando, Pedro e João, eles eram homens, vamos dizer, de cultura simples, de formação elementar. Viveram toda a vida dependendo de ir à sinagoga para poder ouvir as Escrituras. Aprenderam muito com Jesus, mas mesmo nesse período, você acha que toda a igreja tinha, por exemplo, uma Bíblia com os livros do Antigo Testamento, já que nesse período ainda não tinha a epístola de Tiago, está sendo escrita nesse período, então eles não tinham evangelhos, não tinham nada. Você acha que eles tinham uma Bíblia do Antigo Testamento? Isso era muito difícil. Você, para ter um livro do profeta Isaías, você tinha que pagar caríssimo. O tempo para você reproduzir o livro do profeta Isaías, que era escrito todo à mão, com aqueles caracteres desenhados de hebraico, né? Não era uma gráfica. Então diz que chegava a durar 6 meses. Então você tinha que pagar o trabalho de um escriba que trabalhou 6 meses para fazer aquele pergaminho de um livro do profeta Isaías. Então, normalmente as pessoas quando iam na igreja, seria raro aquelas pessoas, né, que tinham pergaminho, então levava pergaminhos para eles fazerem leitura. Agora, um centro de estudo como Antioquia, certamente não teve nesses, vou considerar aí, 15 anos de existência do cristianismo. Certamente não teve. Aqui, Saulo de Tarso, né, juntamente com Barnabé e esses outros homens, eles certamente tinham esses pergaminhos, porque Saulo de Tarso era uma pessoa de uma boa condição financeira. E Manaém, que se converteu, né, diz a história que ele foi criado com Herodes,
né? Ele deveria ter uma boa condição financeira também. Certamente foi favorecido por Herodes durante a sua vida e nas falcatruas que existiam, e Herodes conseguia realmente muita riqueza em Jerusalém, certamente Manaém tinha uma boa condição financeira. Então, certamente eles tinham pergaminho. Seria, podemos dizer assim, o local, nesse período da história, o único local entre cristãos que teria, por exemplo, todo o Antigo Testamento disponível para eles estudarem. Porque nesse período, como eu disse para vocês, era raro alguma igreja, alguém ter todo o Antigo Testamento, ter pergaminho de todos os livros. Se um livro do profeta Isaías durava 6 meses, imagine, e custava caríssimo, imagine todo o Antigo Testamento, fazer uma cópia de todo o Antigo Testamento, quanto duraria todos os pergaminhos e quanto custaria. Então teria que ser uma família de uma boa condição financeira. E isso era raro. Então, Antioquia se tornou um centro de estudo. Nós vamos encontrar essa igreja, vamos dizer, se destacando aí nos próximos 100, 200 anos como uma escola conservadora. E ela vai rivalizar com Antioquia, com Alexandria no Egito, que vai ser uma escola herética, onde vai surgir a doutrina do purgatório, do batismo de recém-nascido, tudo lá em Alexandria. E Antioquia, na história, é visto como uma escola conservadora. Vai chegar ao ponto na história, o bispo de Roma, antes de Constantino, ali próximo do ano 260, ele faz um acordo com o imperador, agradando o imperador num período que não tinha perseguição, e consegue que o imperador expulse o bispo de Antioquia, porque o bispo de Antioquia discordava de Roma e de Alexandria. Então, é importante, essa Antioquia da Síria, que Paulo e Barnabé estavam ali, pelo menos há cerca de 1 ano, estudando, ensinando e estudando, ela se torna uma referência na história da igreja. Bom, o versículo 2, Atos capítulo 13, versículo 2, diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Bom, o comentário no livro eu falo, como foi que o Espírito Santo falou? Eu comento, olha. Não está claro se os profetas deste versículo se trata de dom de profecia ou ministério profético. Então, vou explicar essa diferença para vocês. Nós sabemos que profeta, como João Batista, que representava os profetas do Antigo Testamento, eles assim, já não existiam mais. Aquele tipo de profecia encerrou. Jesus disse, a lei e os profetas profetizaram até João. Então ali foi o fim daquela profecia. Mas no Novo Testamento aparece o dom de profecia e o ministério profético. O que é isso? Bom, o dom de profecia, nós como cristãos da Assembleia de Deus, sabemos, Deus fala na primeira pessoa através de um servo seu, que tem esse dom. Por que na primeira pessoa? Porque Deus diz, né, a minha graça te basta, né? Eu tenho te dado livramento. Então Deus está falando na primeira pessoa. Isso é importante porque na história do pentecostalismo, a questão é exatamente Deus falar na primeira pessoa. Isso é que os protestantes, nem Lutero, nem Calvino, ninguém aceitava, que acontecesse essa manifestação de Deus falar na primeira pessoa. Bom, então o dom de profecia, eu coloquei aí abaixo, 1 Coríntios 13, 2, que diz: E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Então o apóstolo Paulo está falando aqui do dom de profecia. É o dom que nós conhecemos em nossas igrejas. Normalmente alguém que fala em mistério tem o dom da variedade de línguas
E ele também tem o dom de interpretar. Então, ele fala em mistério e ele já interpreta, né, para nós entendermos. Isso é o dom de profecia. Não? Ele envolve o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Tem, às vezes, o caso da pessoa que ela recebe o dom de profecia, mas não interpreta, e outra pessoa começa a interpretar. Ok? Bom, outro texto que eu coloquei, 1 Coríntios 12, versículo 10, que o apóstolo Paulo diz: e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Então veja que esses dons, eles estão até aqui nesse versículo 3, eles estão interligados. Todos eles fazem parte dos dons espirituais. Bom, sobre o ministério profético, então eu coloquei abaixo, o ministério profético. O que é esse ministério profético? É muito difícil identificar. A igreja não separa profetas, mas está lá em Efésios 4:11. Veja, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, são 5 ministérios. É o que a igreja acredita. Se você for pegar os livros de teologia sistemática, for em eclesiologia, estudar sobre os ministérios da igreja, você vai encontrar que são 5. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Bom, hoje a igreja ela não separa apóstolo, e realmente na história da igreja diz que depois dos apóstolos, depois do apóstolo João, ninguém utilizou esse termo, ficaram conhecidos simplesmente como pastores, ou presbíteros, ou bispos, mas apóstolo, ninguém continuou. Na história da igreja, o homem que, vamos dizer, substituiu o último apóstolo, que foi João. O homem que o substituiu, ele é chamado de Policarpo. A história dele é bem conhecida. A história não identifica como apóstolo. Então, o termo apóstolo, realmente, ele só foi utilizado na igreja primitiva. Profetas, nós não temos assim também textos que falem da separação de profetas. Evangelistas sim, e outros pastores e doutores também. Foi reconhecido, havia, aqueles que eram chamados de doutores, mestres. Mas aqui falando do profeta, é difícil de interpretar, mas provavelmente como nós podemos descrever o profeta? Vocês já viram pessoas que eles têm facilidade na hora que eles estão pregando, e o que se percebe assim é como se Deus estivesse falando através dele, as mensagens fluem com naturalidade, e alcançam os nossos corações. Eu, por exemplo, ouvia o falecido pastor Luciano Josias Versosa, foi o homem que pregou na noite que eu aceitei Jesus, então talvez isso tenha influenciado, mas todos falavam dele como um pregador excelente. Eu o ouvia pregando, na minha interpretação, ele tinha um ministério de profeta. A pregação dele era como se ele estivesse profetizando. Lembre-se que profetizando significa Deus falando através dele. Ou seja, era diferente a mensagem dele. Então, é uma pessoa que eu interpreto assim, mas é difícil interpretar. Bom, nesse caso ali, provavelmente foi o dom de profecia. Foi o dom de profecia. O comentário no livro prossegue. Pelo contexto, podemos entender que foi usado o dom de profecia, pois o profeta Ágabo havia profetizado uma grande fome, ao que tudo indica pelo dom de profecia. Logo, vemos que era comum o uso desse dom na igreja primitiva. O que nós vemos na igreja evangélica hoje é o dom de profecia que existia na igreja primitiva. Atos capítulo 13, ele é
uma das evidências do Novo Testamento de que esse dom de profecia ele era real na igreja. Procura esse dom nas outras denominações. Se você for naqueles que batizam recém-nascido, os seguidores de Lutero e Calvino, eles dizem que os dons espirituais não estão nem mais disponíveis para a igreja. Isso é um erro grave. Isso é um erro grave. Por isso que o cristão tem que ficar afastado dessas igrejas. Então, aqui na separação de Saulo e Barnabé, certamente Deus usou o dom de profecia. Não existe proibição para o dom de profecia direcionar até numa questão missionária dessa. Deus pode falar através do dom de profecia sobre todos os temas. A única coisa que a igreja sempre exige sobre o dom de profecia, por exemplo, nesse caso, além do dom de profecia, eles têm que ver quem era Saulo de Tarso e Barnabé. Então eram homens que estavam naquela cidade de Antioquia há um ano ensinando, porque vieram missionários, nós estudamos esse tópico, né, cristãos da ilha de Chipre, e começaram a fazer maravilhas ali em Antioquia. Os apóstolos enviaram Barnabé, ele foi lá, buscou Saulo, e eles ficaram todo um ano ali ensinando, estudando e ensinando. Então, o que eles eram ali foi reconhecido também por aqueles ministros, pela igreja. Não? A profecia está dizendo, e nós somos testemunhas que esses homens, eles estão aqui como homens de Deus, estudando e ensinando a palavra de Deus, pregando o evangelho aqui. Então, essa profecia, vamos obedecer e vamos enviá-los como missionários. Se a profecia apresentasse alguém que não era um cristão respeitado na igreja, vai falar, essa profecia não é de Deus, porque essa pessoa aí não gosta nem de Bíblia. Estava aqui nos estudos, ela nem se interessava. Não, mas Saulo e Barnabé, esses dois aí, eles eram lá dois mestres de destaque. Provavelmente Saulo era um mestre de destaque. Eu falei para vocês que existe história entre os judeus de um homem que Gamaliel estava preparando para ser o seu substituto, que seria o melhor aluno que ele tinha. E esse homem seria Saulo de Tarso. Então, Saulo de Tarso, junto com outros mestres, esse que o capítulo 13, versículo 1 citou, Manaém, ele é conhecido, ele era um rabino que ele se destacava entre os fariseus. Era herege, pregava heresia, né? Diz até a história que ele chegou a se apresentar como Messias, mas abandonou tudo e se converteu. Ok? Então, aqui agora convertido, ele é importante por quê? Porque ele conhecia bem o texto bíblico. Como rabino, ele conhecia bem o texto bíblico. Então, abandonou aquelas heresias que ele pregava e agora, então, eles dois certamente se destacavam lá. E talvez Saulo de Tarso, muito provavelmente, era o que mais se destacava. Então a profecia apontou para Saulo e Barnabé, que eram conhecidos, foi Barnabé que trouxe Saulo para Antioquia, e Barnabé também é descrito como homem de Deus. Então a profecia confirmou. O comentário no livro prossegue. O Espírito Santo usou a profecia, dom ou ministério, para estabelecer o início da obra missionária. Eles receberam a imposição de mãos não como ordenação ao ministério, mas como separação para uma missão especial. Depois eu vou comentar com vocês mais à frente. O apóstolo Paulo, quando nós fomos estudar a Epístola aos Coríntios, ele defende o seu apostolado. Ele defende o seu apostolado. Não como um dos 12, ele não podia ser um dos 12, mas apóstolo significa aquele que é comissionado, aquele que é enviado em uma missão. É um sinônimo de missionário. Então você pode usar o termo apóstolo nesse sentido, aquele que é comissionado por Deus, aquele que é enviado por Deus. Então, nesse sentido, você pode dizer, eu sou um apóstolo.
Mas o cargo de 12 apóstolos, Paulo não podia ser, porque ele teria os 12 apóstolos, eles tinham que estar entre aqueles que andaram com Jesus, desde a chamada. Foi isso que o apóstolo Pedro colocou. Aqueles 12 tinham que ser apóstolos que estiveram com Jesus desde a chamada de Jesus. Nós lemos isso, nós estudamos isso. E Saulo de Tarso não estava. Paulo não esteve. Então, ele poderia ser apóstolo. Se alguém me perguntar, ele era apóstolo? Com certeza ele era apóstolo no significado etimológico da palavra apóstolo. Aquele que Deus comissionou, aquele que Deus enviou. Nesse sentido, ele é apóstolo. Nesse sentido, todos nós somos apóstolos. Naquilo que eu explico para vocês, nós somos diáconos. Olha, existe um sentido que todos nós somos diáconos, que eu sou diácono, porque o significado da palavra diácono é servo. Então, todos nós somos servos. Mas nós temos o cargo de diácono? Não, eu não tenho o cargo de diácono. Então, para você separar o significado da palavra com o cargo em si. Então, Paulo era apóstolo? Sim. Em termos do significado da palavra, ele era comissionado por Deus, ele foi enviado por Deus. Mas ele estava entre aqueles 12 apóstolos, que ele poderia participar da eleição no lugar de Matias, se ele já tivesse aceitado Jesus? Não, porque o apóstolo Pedro disse que os 12 apóstolos eram pessoas que estiveram com Jesus desde o batismo, desde a chamada inicial, desde o início do ministério de Jesus. E naquele momento, Saulo de Tarso estava enganado pela doutrina do farisaísmo e não estava preparado para receber, ou não recebeu. Então, vai ter um impacto futuro, vai receber no futuro. O comentário no livro prossegue. Paulo e Barnabé partem da igreja que estava em Antioquia da Síria. Muitos cristãos haviam se refugiado nesta cidade após a grande perseguição que fora iniciada por Saulo de Tarso. Essa viagem foi realizada entre os anos 47 e 49. Bom, como eu disse, Herodes morreu no ano 44. Então eles ficaram algum tempo ali em Antioquia. E nesse período, entre 46, 49, talvez até 45, eles vão estar viajando nessa primeira pregação, nessa primeira viagem missionária. O comentário prossegue. Ao receberem o chamado, dirigiram-se a Seleusta, que ficava a cerca de 40 quilômetros de Antioquia, e ali navegaram para Chipre. Bom, então a primeira coisa que eles fizeram foi ir para uma região marítima, porque a movimentação por terra era mais longa, você tinha que fazer caminhada, você se desgastava muito, e às vezes você estava no navio, pagava passagem. O povo daquela época, eles andavam muito com pão, né? Esse pão árabe que você conhece até hoje, esse pão ele dura bastante tempo, né? Então você fica no navio comendo aquele pão vários dias ali. Você chegava, por exemplo, em 3 dias, às vezes fazia uma viagem que por terra você levaria 10 dias, não? Caminhando ali, algo mais difícil, tá ok? Então, começa, né? Eles primeiro caminham 40 quilômetros. No versículo 4, que está aí no próprio livro, né? E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre. A ilha de Chipre era a terra natal de Barnabé. Talvez esse seja o motivo deles terem escolhido essa ilha para começar a pregação do Evangelho. Eles iriam para uma região que Paulo conhecia bem, a região da Turquia. Tarso ficava na região da Turquia. Então Saulo conhecia bem aquela região. O alvo dele é aquela região. Então, para chegar naquela região, o caminho que ele vai fazer não é por terra. Se nós olharmos em um mapa,
Depois eu coloco um mapa aí para vocês. Se você quiser dar uma olhada, eu coloquei um mapa aí um pouquinho mais à frente. Na página 71. Se você quiser dar uma olhada na página 71, esse mapa era até para estar um pouco antes, né? Então ele estava em Antioquia, saiu de Antioquia, só de Antioquia ali ele já foi um trecho de... Deixa eu ver aqui. Bom, então já foi um trecho ali de 40 quilômetros de caminhada de Antioquia até Seleucida. E dali caminharam para a ilha de Chipre. A ilha de Chipre que você está vendo aí nesse mapa, só para atravessar essa ilha aí, irmãos, serão cerca de 100 quilômetros. Então, para vocês terem mais ou menos o que eles fizeram, né? Caminharam 40 quilômetros de Antioquia até Seleucida, onde eles pegam um barco, vêm até Salaminas. Estamos na página 71 do livro, só olhando o mapa. Vem até Salaminas. Ele atravessa a ilha de barco, porque também esses barcos, em quanto tempo esse barco vai sair? Vai sair um barco para o destino deles, que é a cidade de Perge, que é na atual Turquia, onde o apóstolo Paulo quer evangelizar. Às vezes esse barco só vai sair daqui 5 dias. Bom, 5 dias é melhor nós caminharmos 100 quilômetros, eles caminham cerca de 100 quilômetros até Pafos. E de lá pega outro barco para Perge. Bom, então, voltando no livro, a nossa página, o comentário no livro continua. Que essa ilha era a maior ilha do lado oriental do Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, vocês sabem que era um mar muito importante, porque todo o comércio era feito, né, pelo mar Mediterrâneo. Era mais fácil você levar algo para vender em um navio pelo mar Mediterrâneo até Roma, se você tivesse que levar por terra, o risco de roubo, a quantidade de animais que você teria que ter, pessoas carregando, então muito comércio era feito por navio. As cidades foram se desenvolvendo em volta do mar Mediterrâneo, tá ok? Bom, então era a maior ilha do lado oriental do Mediterrâneo. Não é a primeira vez que o evangelho chega a Chipre, pois em Atos 11, após uma perseguição, muitos cristãos foram para esta ilha e para Antioquia. Veja Atos 11, versículos 19 e 20. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Aqui, Atos capítulo 11, Lucas está relembrando aquela perseguição que teria ocorrido 4, 5 anos antes. Lembrando-se que, nesse intervalo, o apóstolo Paulo ele esteve 3 anos na Arábia, não? Então ele se converteu, ficou um tempo na Síria, ficou 3 anos na Arábia, voltou para a Síria, depois foi para Jerusalém. Então tudo isso aconteceu, né, até o capítulo 11, depois da perseguição de Estevão. Então Lucas está dizendo, olha, desde a perseguição de Estevão, que aconteceu aí há 5 anos, talvez mais, porque, como eu disse, o próximo evento, que é Atos 12, que é a morte de Herodes, acontece no ano 44. Então Lucas está contando, olha, nos 5, 8, talvez 10 anos da morte de Estevão, aqueles cristãos que foram espalhados, onde eles se concentraram? Na Fenícia, que é onde está Tiro e Sidom, onde Herodes foi comido de bicho. Chipre, que era uma grande ilha do Mediterrâneo,
onde tinha muito comércio, onde tinha muitos judeus também. Antioquia, que era uma cidade importante da Síria, uma das maiores cidades, ela disputava com Jerusalém, né? Era uma das maiores cidades, então os cristãos se concentraram nessas 3 cidades e em outras. Mas ali tinha pregação entre os judeus. A pregação, ele está dizendo que nesse período acontecia entre os judeus. Os judeus, eles tinham dificuldade para pregar para os gentios. Essa é a verdade. Porque os gentios, em geral, eles viam os judeus com maus olhos. Por isso é que o apóstolo Paulo ele tem que pregar primeiro entre os judeus, tá bom? E alcançando também os gentios. Falar, essa salvação é para vocês também. Então, alguns gentios se aproximavam, mas, a princípio, o evangelho cresce entre os judeus. Eu sempre digo para vocês, esses cristãos são os judeus que interpretaram as escrituras do Antigo Testamento corretamente e aceitaram Jesus como Messias. Não? Bom, ainda no livro, o versículo 20 que diz: e havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Ok? Então, o evangelho tinha chegado a Chipre nesse período, tanto que alguns cristãos já tinham saído de Chipre e vindo para Antioquia. Foi isso que fez, nós estudamos na última aula, foi isso que fez Barnabé e Saulo virem para Antioquia e ali fazer dali um centro de estudo, porque o evangelho começou a crescer naquela região. Então, o local onde Saulo e Barnabé vão, desses 100 quilômetros que eles vão caminhar atravessando a ilha, será que eles vão pregar o evangelho? Muito provavelmente, tanto que nós veremos no final dessa caminhada, quando eles chegarem no outro lado da ilha.